Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas, que Deus abençoe a cada um de nós. Quero compartilhar um pouco do nosso estudo de ontem de noite, do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto inicia com um episódio trágico da morte de Ananias e Safira. Eles mentiram para Pedro e para a igreja, dizendo ter doado o dinheiro da venda de uma propriedade deles, para poder ajudar os necessitados. Mas, na verdade, eles tinham ficado com uma parte para si. A igreja estava crescendo muito graças ao agir do Espírito Santo que operava milagres e convencia as pessoas do pecado e da salvação em Jesus. Eles viviam em amor fraterno, ajudando uns aos outros, e não se tratava de comunismo nem socialismo por imposição. Ananias e Safira haviam aderido à igreja, entregado a sua vida a Jesus. Eles eram donos de um terreno e venderam esse terreno e podiam doar o que quisessem. O problema estava que eles mentiram, queriam aparentar mais do que eles eram. Se formos sinceros, teremos que reconhecer que nós merecemos o mesmo castigo. A morte de Ananias e Safira não é executada por Pedro, mas é o próprio Deus que faz com que eles caem mortos na frente de todos. É importante observar que o resultado desse ato de disciplina feito por Deus é que também não só os membros, mas aqueles que estavam do lado de fora da igreja ficaram cheios de temor. O que atrapalha o crescimento da igreja em nossos dias é a diminuição do temor a Deus, além do fato que o servir a Deus foi sendo substituído por um relacionamento pessoal e individualista e voltado para nós mesmos, para os nossos desejos e vontades. Precisamos aprender a ser sinceros, não mentir e nem enganar. A aparência de santidade pode esconder nossos pecados dos outros, mas nunca de Deus, a quem em algum momento nós vamos ter que prestar contas da nossa vida. Na segunda parte do nosso texto, vimos que o processo disciplinar contra Ananias e Safira que Deus fez resultou num novo avivamento na comunidade. Aconteciam muitos milagres que eram resultado da comunhão da igreja que estava unida, buscando em oração. Novamente a inveja toma conta dos saduceus e os apóstolos acabam sendo presos, proibidos de falar da fé, recebem uma surra e são liberados, mas eles continuam pregando a Jesus, se alegrando de terem sido dignos de apanharem em nome do Senhor. Ainda hoje acontecem milagres, também na igreja luterana, também aqui na São Lucas. Nós temos cuidado para não exagerar e não inventar milagres. A vida de cada um de nós também é um testemunho da presença de Deus. Certamente devemos aprender a testemunhar mais do que Deus tem feito. Mas os milagres diminuem quando a igreja esfria na fé, quando a comunhão com Deus diminui. Deus não usa vaso sujo e nem vaso vazio. Oração, jejum e santificação estão relacionados diretamente a curas, expulsão de demônios e muitos milagres, desde conversão de pessoas e até mesmo a provisão financeira na igreja. A falta de temor, a superficialidade da nossa fé, o afastamento da comunhão da igreja e na intimidade, na oração e da leitura bíblica diária está ligada certamente à diminuição de sinais e milagres em nosso meio. Vimos também que somos rebeldes em relação às autoridades, tanto civis como espirituais. Nosso orgulho é muito grande, isso nos leva à insubmissão e muitas vezes à murmuração e desobediência, levando a conflitos, falta de crescimento coletivo e até mesmo desânimo de quem nos lidera. Devemos honra aos nossos líderes e obediência no que é melhor para a coletividade, tanto na igreja como fora da igreja, na sociedade. Nós só desobedecemos quando alguém nos ordena a fazer algo que vá contra a palavra de Deus ou impeça de falar da nossa fé. Foi muito bom. A reflexão foi longa e muito proveitosa. Este foi um pequeno resumo. Venha participar conosco na próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe. Amém.